Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio. Uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. O seu dinheiro nasce de repente e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Olá! Hoje vamos falar sobre corrupção e como o Ministério Público atua para combater esse imenso mal. Segundo o Índice de Percepção da Corrupção, a corrupção no Brasil é maior do que a média global e do que a média da própria América Latina, ficando muito acima também da média dos países do G20, grupo formado pelos países de maior economia do mundo. O Ministério Público tem um papel central na repressão à corrupção no Brasil, por ser uma instituição independente com atribuição de defender os interesses da sociedade e capacidade para fiscalizar os atos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por outro lado, o Ministério Público é também o titular da ação penal. Isso significa que só ele pode denunciar práticas de corrupção, levando os indiciados à justiça. Em nosso programa, vamos falar sobre o combate à corrupção à luz do Código Penal brasileiro. Para isso, vamos conversar com o promotor de justiça Edson Azambuja. Olá, doutor. Primeiramente, gostaria que o senhor explicasse como é a dinâmica de enfrentamento a um crime de corrupção e quais os órgãos estão envolvidos e qual o papel do Ministério Público. Os órgãos de controle, eles têm um papel fundamental no combate à corrupção. O Ministério Público é um deles. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o órgão constitucionalmente consagrado, o órgão constitucionalmente legitimado a propor a ação penal pública. E aqui estamos falando de crimes contra a administração pública, contra o patrimônio público. Então, o primeiro legitimado, no âmbito penal, o único legitimado é o Ministério Público a propor a denúncia, a ação penal. E no âmbito da improbidade, o Ministério Público é um deles. Os entes lesados, no caso a União, o Estado ou o município, também podem ajuizar a ação de improbidade para obter a reparação do dano causado. O Ministério Público ele tem um papel fundamental no combate à corrupção. Nós temos que defender, no fundo, a tutela que o Ministério Público faz, no caso específico, no combate à corrupção, é a defesa da Constituição e, especificamente, notadamente, a defesa da democracia brasileira. Mesmo com tantos órgãos envolvidos, sempre paira a impressão de que os crimes ficam impunes e o dinheiro da corrupção nunca retorna aos cofres públicos. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Sim, há essa percepção por parte da sociedade brasileira de que a corrupção é endêmica, e é endêmica mesmo, É um fato, ela é um fenômeno social, ela existe, mas o Ministério Público ele tem cumprido o seu papel, ele tem apurado. A corrupção ela é praticada às escondidas, na calada da noite, na surdina, nas sombras. Há uma especialização, inclusive a forma de lavagem de dinheiro é uma forma muito sofisticada. Então, hoje, o Ministério Público, as polícias, seja a Polícia Federal, Polícia Civil, tribunais de contas, os órgãos de controle, as controladorias, seja a Controladoria Geral da União, as controladorias dos estados, elas têm um papel fundamental e devem trabalhar em conjunto, porque nós não somos uma ilha e temos que trabalhar Ministério Público, polícia, tribunais de contas, controladorias, todos no sentido de combater a corrupção. Dr. Edson Azambuja, e o cidadão comum? Ele é o maior interessado em um sistema honesto, com dinheiro público aplicado corretamente. Como ele pode ajudar? É de fundamental importância também o cidadão participar. Na elaboração, por exemplo, da lei orçamentária, nas assembleias legislativas ou nas câmaras municipais, o cidadão pode ir lá sim participar, pode propor. Existem as audiências públicas no PPA, na LDO, nessas leis que tratam dos orçamentos para saber onde é que o dinheiro público será melhor
aplicado, se na saúde, na educação, em que saneamento, em que local que deverá ser aplicado o dinheiro público. O portal da transparência é fundamental para a democracia. O cidadão tem que acessar e controlar os gastos, ver as notas de pagamento, notas fiscais, acompanhar diariamente ou semanalmente os controles de todas as instituições republicanas, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Onde há gasto público, o cidadão tem um direito constitucional de receber informações, de cobrar principalmente do Ministério Público o cumprimento do seu dever constitucional. Bom, por hoje ficamos por aqui, agradecendo a participação do promotor de justiça Edson Azambuja. Na próxima semana retornaremos com um novo tema e um novo convidado. Até lá! Esse foi o programa Cidadania em Foco, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Flávio Herculano. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Revisão, Luciana Duailib. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco.